Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa e é muito bom estar aqui no meu, no seu, no nosso programa que tem abençoado a nossa vida a cada dia mais. No programa de hoje, nós teremos um quadro sobre missões e nós vamos falar sobre a perseguição que acontece na igreja, desde o início da história da igreja até os dias de hoje. Vale a pena você assistir. Nós teremos música e teremos também uma palavra profética que vai desafiar o seu modo de ver as coisas. Enfim, a hipocrisia. Nós vamos falar sobre hipocrisia, falsidade, sobre máscaras que as pessoas têm usado por aí vestindo um certo tipo de personagem. Continue ligadinho conosco, é o seu programa Propósitos de Vida. Só tocar meu violão e não te sentir quando eu cantar a ti uma canção. Eu quero mais que cantar, eu quero só te adorar. Por isso eu te fiz essa canção. Eu não quero, Deus, só tocar meu violão e não te sentir quando eu cantar a ti uma canção. Eu quero mais que cantar, eu quero só te adorar. Por isso eu te fiz esta canção. Que o meu louvor passe das nuvens e chegue até o trono do meu Salvador. Que a minha canção seja uma oferta de amor a ti, Senhor Jesus. Eu não quero, Deus, só tocar meu violão e não te sentir quando eu cantar a ti uma canção. Eu quero mais que cantar, eu quero só te adorar. Por isso eu te fiz essa canção. Que o meu louvor passe das nuvens e chegue até o trono do meu Salvador. Que a minha canção seja uma oferta de amor a ti, Senhor Jesus. Pois não quero cantar pra mim mesmo, não, só quero cantar para ti. Não quero dizer palavras só de lábios, não. Que o meu louvor passe das nuvens e chegue até o trono do meu Salvador. Que a minha canção seja uma oferta de amor a ti, Senhor Jesus. Eu não quero, Deus, só tocar meu violão.
Nesse quadro de missões, eu quero conscientizar os crentes a intercederem por nossos irmãos ao redor do mundo que sofrem perseguição religiosa. Isso mesmo. Existem países que torturam e matam aqueles que professam a fé em Jesus. Na história da igreja, a perseguição sempre esteve presente, dando intervalos de tolerância e seguido por períodos de novos ataques. Esse texto ele foi baseado no site do Missões Portas Abertas. A perseguição ela nunca se afastou da igreja. Podemos dizer que no início da história da igreja parecia até ser normal um cristão ser perseguido. E em toda a história a igreja sofria ataques e depois passava por períodos de relativa tolerância. Segundo o site, fica o alerta para os cristãos do Ocidente. Nós que desfrutamos de certa liberdade religiosa, temos que ter em mente que não existem garantias de que essa liberdade continue. Depois do incêndio provocado em Roma pelo imperador Nero, a igreja foi acusada de ter provocado essa tragédia e todo cristão que professava Jesus como seu Senhor era torturado, queimado e muitos eram jogados aos leões. A igreja em Roma sofreu muita perseguição até o imperador Constantino adotar o cristianismo como religião oficial. Em resumo, a igreja nesse período sofreu perseguição durante uns 300 anos. Depois de aproximadamente 200 anos, no período de 500 a 1500 d.C., o cristianismo enfrentou dois inimigos poderosos e ameaçadores, os bárbaros e o islamismo. As igrejas que sobreviveram à perseguição muçulmana tiveram como consequência 13 séculos de escravidão, redução dos cristãos à condição de cidadãos de segunda categoria, humilhação, perseguição institucionalizada. Ser cristão e viver sob o domínio islâmico naquela época significava ter de pagar uma taxa per capita e ver os filhos serem levados pelo imperador árabe. No fim do primeiro milênio, a igreja estava institucionalizada e tinha sede em Roma. A partir daí, começaram a aparecer pessoas insatisfeitas com a religião oficial e começaram a busca por uma nova espiritualidade. Esses movimentos levaram à reforma protestante e uma onda de perseguição que surgiu dentro da própria igreja. Podemos citar como mártires e vítimas os valdenses no século XII, que foram perseguidos e excomungados, o reformador John Hus, que foi morto na fogueira, Girolamo Savonarola foi martirizado, e no século XVI, o monge Martinho Lutero começou a tão conhecida reforma protestante. Isso foi um resumo até chegar nos dias de hoje. Cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica no âmbito global. A cada dia, aumenta o número de cristãos com medo de ir à igreja, ou já não existe mais um templo para se reunir. A cada dia, aumenta o número de cristãos que precisam escolher entre ser fiel a Deus ou manter os filhos seguros. São grupos extremistas, agentes da sociedade civil, líderes religiosos não cristãos, cidadãos que formam motins, líderes de grupos étnicos, cartéis ou redes de crime organizado ou organizações multilaterais. No próximo programa, nós vamos falar para vocês como são dados os passos para a implantação de uma perseguição religiosa aos cristãos. Então, fique ligadinho no nosso programa que você vai saber mais sobre a perseguição e a intolerância religiosa que é dada aos cristãos ao redor do planeta.
estar na sala do trono. É onde eu quero estar. Existe um lugar bem perto de ti, onde eu quero estar, onde os anjos te adoram sem cessar, na sala do trono. É onde eu quero estar. Leva-me, Senhor, pra perto de ti. Quero te adorar com toda intensidade que há em mim. Leva-me, Senhor, pra perto de ti. Quero te adorar com toda intensidade que há em mim, meu Deus, pois minha alma está pegada a ti, pois minha alma está pegada a ti, pois minha alma está pegada a ti. A minha alma está apegada a ti, Deus, apegada a ti. A minha alma está apegada a ti. A minha alma está apegada a ti. O tema do Palavra Profética é, enfim, a hipocrisia. Tem um versículo que fala assim: como o dente estragado ou o pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Está em Provérbios 25, versículo 19. Tem um ditado bem antigo que dizia que o castigo vem a cavalo. Meu pai costumava brincar com essa fala, fazendo uma adaptação mais moderna. Ele diz assim, que hoje em dia o castigo ele não vem a cavalo, mas ele vem de Fórmula 1. Ou seja, esse castigo ele bate na porta da pessoa de maneira mais rápida possível. Hoje, com o excesso de câmeras, redes sociais, informações a todo vapor, eu vou também fazer a minha adaptação para esse antigo ditado e usar aqui nessa mensagem. Essa pandemia tem mostrado para nós uma realidade cruel no caráter do ser humano, a hipocrisia. Temos visto e ouvido de políticos que fecham cidades e até estados, dizendo estar preocupado com a segurança do cidadão, e ele realiza as suas viagens de passeio e lazer. Artistas de TV, blogueiros, jornalistas, gritando o famoso slogan "Fique em casa", a gente vê eles juntando a sua família e saindo para o passeio nas praias. Eu poderia dizer que a hipocrisia está sendo desmascarada na velocidade de um carro de Fórmula 1. Em quem podemos confiar? Nesse momento de guerra,
qual a informação que pode salvar vidas? O texto de Provérbios que eu citei aqui no início da mensagem coloca em xeque a confiança em pessoas infiéis, assim como um dente inflamado ou uma perna quebrada, que além de não ter utilidade na hora que precisarmos usar, ainda por cima, vai trazer muita dor. Então, como depositar confiança em uma pessoa que, quando se espera o máximo dela, ela pode trazer desapontamento e tristeza? Apesar de ter citado a classe política e artística como exemplo para a minha dissertação, eu digo com tristeza que a máscara da falsidade é usada por pessoas em várias áreas, principalmente na questão religiosa. O que é hipocrisia? Segundo o dicionário, é a característica de quem finge sentir o que não sente, é falsidade, dissimulação, fingimento. Deus espera de nós cristãos que sejamos honestos e justos sem fingimento. O Senhor Jesus, uma certa feita, ele expressou: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porém o que passar disso é de procedência maligna. O apóstolo Paulo escreveu: o amor não seja fingido. Estamos diante de uma sociedade virtual que vem de uma imagem super mega perfeita, tudo perfeitinho, pelo menos nas redes sociais, aquela vida perfeita, decisões acertadas, economia em grande ascensão. Acontece que a vida de muitos fora do glamour da telinha mostra uma realidade bem diferente daquilo que se fala ou daquilo que se mostra. Isso vai servindo de armadilha, atraindo mais e mais pessoas que desejam ter aquela vida, entre aspas, aquela vida de felicidade. Hoje tem máscara da espiritualidade. A pessoa não congrega, não tem comunhão, não tem intimidade com Deus, mas quando está junto com o povo de Deus, ora, louva, expressa sua adoração levantando as mãos, se emocionando, ouvindo a mensagem e dizendo aleluia. Mas quando sai dali, não muda nada a sua vida, não muda nada nas suas atitudes. Não são os passos de Jesus que irão nortear suas ações. Essa pessoa simplesmente participou de um evento religioso. O desejo de Deus para nós é que sejamos honestos, justos, vivendo uma vida sem falsidade. Quem usa máscaras, ou seja, quem é um hipócrita e esconde suas falhas para trazer a outros uma imagem de muito santo, está agindo de forma errada. Existe o caminho do arrependimento e para receber o perdão e desfrutar dessa vida sem culpa e sem acusações por parte do inimigo de nossas almas. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, para você que está assistindo essa mensagem. Nessa vida, tudo falha. Amigos, família, dinheiro, poder, política, o dente estragado, como estava no Provérbios, o pé deslocado. Agora, se a nossa esperança for depositada nessas pessoas ou coisas materiais, nós ficaremos decepcionados. Então, a nossa confiança ela deve ser depositada tão somente no Senhor nosso Deus. O Salmo 20, versículo 7 e 8 diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E eu vou parafrasear esse versículo e dizer: alguns confiam em políticos, outros em artistas. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos chegando no final de mais um programa Propósitos de Vida, agradecendo a sua audiência e convidando você para a próxima semana
ficar ligadinho conosco aqui, que nós teremos muito mais da parte de Deus para abençoar a sua vida. A todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita saúde, paz, em nome de Jesus. Tchau, Brasil! Até a próxima!